Estamos aqui agora com o Eduardo Gama. Eduardo, meu amigo, prazer revê-lo online. Igualmente, meu amigo. Muito bom te ver por aqui. Perfeito. Pessoal, vamos começar agora aqui a segunda palestra do dia, né, com o Eduardo Gama. Mas antes, falar rapidamente aqui sobre os patrocinadores. Lembrando, né, patrocinador Diamante, a Master Drilling, é, e também a Jacomina Mineração, que é a Pan America Silver. Patrocinador Topázio, o Petro Recôncavo, Neogel Geotecnologia e a Sandvik. Patrocinador Quartzo, a Oryx Giro Equipamentos para Sondas Petrolíferas e a Datamine. Como apoio institucional, a Agência Baiana de Engenharia de Minas, a ABEM, a Associação Baiana de Geologia, a ABG, o Conselho Regional de Engenharia e Economia da Bahia, o CREA, da BA, o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, o Sindmiba, a Atlântico Transportes e a Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Como realização, o Diretório Acadêmico de Engenharia de Minas, o DA-EMIN, e a Cristal Mineração, Petróleo e Geologia Júnior. E temos a honra aqui de ser apoio à editorial, aqui o podcast da mineração. Então, quem está aqui, pessoal, não se inscreveu ainda, se inscrevam, tá? Quer ajudar a gente aí, a gente está quase batendo aí os 12 mil inscritos, então ajuda a gente a bater mais essa marca. Nossa meta aí é sempre mais cada passinho de cada vez, então se você está assistindo aí, não se é inscrito, se inscreva. Lembrando também, temos o nosso evento online no final do ano, o Interconnected Mine Experience 2025, tá? Já está nessa sua versão desde 2020, e para esse ano iremos fazer 2 dias de live, aí mais de 6 horas de live no estúdio profissional em Belo Horizonte. É gratuito, então acesse esse site aí, se inscreva para vocês assistirem aí online, tá? E como eu falei, estou aqui com o Eduardo Gama. Pessoal, Eduardo Gama, ele é engenheiro de Minas, formado pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, lá em Tocantins. Tem experiência mundial na indústria de exploração mineral e trade finance, né? Atuação relevante no mercado de trading de commodities minerais, atualmente desenvolvendo soluções inovadoras para o setor de mineração. Fundador da CertMine, que é uma startup que oferece certificação e rastreabilidade blockchain dentro da cadeia produtiva mineral, e vai trazer aqui a palestra para vocês, o Brasil e os minerais críticos, entre potencial e realidade. Eduardo Gama, meu amigo, seja muito bem-vindo, a palavra está com você agora. Obrigado, Johnny. Obrigado aí também toda a organização do CEMEG Plus aí, o Gabriel principalmente, e muito feliz de estar aqui falando com vocês. Especificamente esse tema, ele é muito interessante quando a gente fala de Bahia, né? Porque você tem dentro aqui dos críticos um bom capítulo onde a gente fala de Bahia. Então, bom, deixa eu passar um pouquinho aqui sobre o que são os minerais críticos para o Brasil, né? Essa palestra vai ser muito focada no que o governo brasileiro aponta como metais críticos, minérios críticos, mas eu vou falar um pouquinho também sobre o que o mundo considera crítico, né? Não só o que está nas resoluções e portarias, né? Então, eu acho que todo mundo sabe que o Brasil tem um grande potencial na parte de minerais críticos. Isso não é novidade para ninguém, a gente tem reservas substanciais aí de boa parte deles. Os minerais críticos, geralmente, eles estão associados à transição energética, mas aqui, especificamente, eu trago também uma reflexão que os fertilizantes também são minerais críticos, né? O próprio nióbio, que não é listado em boa parte desses rankings de minerais críticos, também é crítico para o Brasil, e o tema é Brasil, então nada melhor do que a gente falar sobre ele também. E falar um pouquinho sobre os gargalos técnicos, ambientais e institucionais que não deixam que o mercado cresça, floresça aqui no Brasil. É um mercado global em franco crescimento, a gente tem aí um momento geopolítico muito sensível, né, mundialmente, onde os minerais críticos nunca estiveram tanto em foco como agora. Falando novamente aqui, né, o que a gente vai discorrer nesse papo de hoje? A gente vai falar sobre o cobre, sobre o lítio, grafite, níquel e cobalto, que entra toda essa parte da transição energética. A gente fala também sobre terras raras, que merece um capítulo à parte, né, por todo o contexto, e os fertilizantes, aí, o potássio e o fósforo/fosfato. Aí, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre lítio, e particularmente é um dos temas que eu mais gosto de falar. O lítio, a gente pode reduzir ele aqui para o Vale de Jequitinhonha, como eu estou mostrando aqui na imagem. Houveram iniciativas em todo o Nordeste, né, Borborema, mas assim, o que a gente tem de concreto, o que a gente tem rodando hoje,
se resume a Vale do Jequitinhonha. Lá você vai ter a CBL, você vai ter a Sigma, a Atlas, a Engelite e outros projetos pré-operacionais, sendo ele a CBL e a Sigma os operacionais, né? Hoje, quando se fala de lítio, principalmente no Brasil, é o spodumênio. O spodumênio é o grande ator, é esse mineral que eu coloquei aqui, né, esverdeado. A gente tem trifilita, lepidolita, petalita, ambligonita e outros minerais de lítio, mas hoje, dado ao momento de mercado do lítio, que houve uma queda brutal de 2022 para cá, né? A gente viveu ali um hype gigantesco de preços e depois uma queda brutal de preços, onde a gente já tinha dificuldade em desenvolver esses outros minerais de lítio, piorou muito. Por quê? Quando se fala de spodumênio, ele é um mineral quase que pronto para a planta. Esse aqui já vai virar... os custos operacionais são muito baixos. Quando você vai falar de trifilita, que é o mais complicado de todos, ambligonita, petalita, eles são mais caros para se produzir, né, para se refinar. Então, como o preço do lítio está muito baixo, foca o quê? Nos salários, que é ali no triângulo do lítio, aqui na América Latina, Austrália. A gente não tem salários aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente explora rocha dura, que está associado com o contexto dos pegmatitos, né? Então, eu peço até desculpa, porque eu sei que tem muitos geólogos aqui me ouvindo, então eu sou engenheiro de Minas, gente, então me perdoem aí, tá? O que eu vou falar aqui é da minha experiência nesses anos lidando com lítio, então talvez me falte aí refinamento geológico. Então, a gente aqui fica muito restrito ali na questão dos pegmatitos, né? E o pegmatito, por ser rocha dura, tem um custo mais elevado que outros salários, por exemplo. Tem todo um debate sobre os salários não serem tão ambientalmente conscientes, né? Você está literalmente evaporando água em regiões onde não chove. Então, isso vai gerar um problema ambiental quase que irreversível. Então, a rocha dura ela é uma grande aposta do mercado global e o Brasil vai muito bem nisso, né? A gente tem hoje já depósitos provados, depósitos muito importantes. A Sigma está sofrendo agora, não só a Sigma, né? O Vale de Jequitinhonha como um todo, está sofrendo com a questão ali do Ministério Público Federal pedindo para a INM extinguir as licenças por todo o problema de comunidades. Então, assim, esse papo aqui vai ser muito sobre aspectos técnicos, mas eu quero falar um pouco sobre socioambiental também, que vocês vão observar que em quase todos os minerais críticos a gente tem um pezinho ali no socioambiental. Hoje, um grande desafio é tanto essa parte que vocês observam aqui na apresentação dos processos químicos, né, que envolve ácido sulfúrico, soda cáustica, são processos extremamente nocivos ambientalmente, caso não sejam geridos da forma correta, e você tem também o desafio do consumo hídrico, né, e a geração de resíduos. Você está no Vale de Jequitinhonha, é uma região extremamente árida, e existem desafios hídricos ali, e a mineração de lítio, ela põe em xeque um pouco essa questão. Será que essas empresas vão lidar bem com os resíduos e com a gestão hídrica? Infelizmente, já existem indícios que as empresas, tirando a CBL, que é uma mina subterrânea, ou seja, não gera o impacto que, por exemplo, a Sigma gera, a gente já tem alguns indícios que essa gestão não está sendo adequada ou satisfatória, né? Talvez ela esteja adequada dentro dos parâmetros, mas ela não está satisfatória para as comunidades que estão reclamando muito sobre a questão da poeira, as detonações geram trincas nas casas. Então, aqui fica um exemplo claro de um elemento que é essencial para a transição energética. A gente não faz baterias sem lítio, baterias mais comuns, né, as de íon de lítio, sem lítio. Sim, a gente tem uma imensa em desenvolver aqui essa cadeia dentro do Brasil. Eduardo, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Você está passando slide, não? Estou passando slide, cara. Não está passando aí? Não está. Quer remover e colocar novamente? Deixa eu ver. Agora passou. Tá parado no lítio? O lítio tá parado no lítio. Cara, eu vou deixar assim, eu não vou colocar a tela cheia, que daí eu consigo ver aqui o que está acontecendo, tá? Eu acho que Perfeito. Tá, vamos. Bom, eu acho que não tenho certeza se vocês viram esse slide aqui, né? Estamos vendo agora. Tá, então bom. Peço perdão aí pelo problema técnico. Tá aqui o spodumênio que eu mencionei, né? O Vale de Jequitinhonha. E aqui todas as informações que eu falei, mas vamos para frente que nos próximos agora. Tá certinho aí, Johnny? Aparecendo? Tá sim, tá no cobre. Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cobre. Bom, na minha sincera opinião, o cobre é o elemento crítico, tá? Praticamente tudo que você fala sobre transição energética, você precisa ter o cobre. O cobre hoje é o que faz nossos fios, né? É o que liga a eletrificação global aí.
Então, a gente tem a 9ª maior reserva mundial de cobre, né? O Brasil é um player importante dentro do cobre. Os depósitos aqui no Brasil são os pórfiros, né? E os sulfetos vulcanogênicos, que são os nossos 2 principais depósitos, que vocês podem observar no mapinha aqui a indicação de onde ficam esses depósitos. Os nossos estados mais importantes, né? Não tem jeito, ali o Cinturão de Carajás. O Cinturão de Carajás não só é um dos mais importantes do Brasil, como do mundo, né? É uma das regiões mais importantes de cobre globalmente. Então, você tem aí Goiás, Mato Grosso, Tocantins, onde você... Principalmente o Tocantins, que é de onde eu venho, a gente tem aí novas descobertas e novos projetos sendo desenvolvidos, né? O Pará tem ali, em geral, não só no Carajás, a gente tem vários projetos rodando em pequena escala também, não só as grandes mineradoras. Mato Grosso, Goiás, você vai ter ali algumas operações que estão começando, muito projeto de pesquisa, tem muito projeto promissor aparecendo. Então, minha expectativa é que o Brasil cresça, né? Hoje a gente é o 12º produtor, temos a 9ª maior reserva, então a expectativa é que esse protagonismo do Brasil consiga crescer ainda mais. A gente tem aqui um desafio muito grande, que é o cobre do Brasil tem um teor baixo em geral, né? Ou pelo menos os depósitos que a gente conhece. Então, como você tem um teor baixo, você tem que ter uma movimentação de material muito grande. E isso vai gerar, obviamente, um capex alto. Você tem que ter uma planta gigantesca para processar uma quantidade gigantesca de material. Logo, você vai ter custo de licenciamento altíssimo. Você está falando de Pará. Pará tem um licenciamento mais complicado que o resto do Brasil. Você está falando de plantas gigantescas. A gente não tem financiamento para esse tipo de coisa no Brasil. A gente está engatinhando com essa história do financiamento. Então, assim, a abordagem do cobre ela é muito parecida com outros elementos, como o próprio alumínio, né? Que você demanda de plantas muito grande, um capex muito alto. Então, o Brasil tende a crescer, a gente tende a atrair mais empresas estrangeiras para cá, mas os gargalos ainda são bem complicados, principalmente quando se fala de energia, uma vez que a nossa energia não é barata e num curto intervalo de tempo eu não vejo isso melhorando. Então, a gente ainda tem que vencer isso para se tornar competitivo. Falando de uma forma, fazendo uma analogia, para que o cara vai vir para o Brasil minerar cobre, investir num projeto de cobre aqui, se ele pode ir para países semelhantes, que tem um risco semelhante, porém com um custo energético mais baixo, né? Então, esse é o tipo de desafio que a gente enfrenta. O mercado global de cobre é gigantesco, ele tem 208 bilhões, né, de dólares aí anualmente, e o Brasil mal faz 2, ele está indo para 2. A gente tem perspectivas de chegar a 3,5 até o final do ano que vem, com esses novos projetos que estão aparecendo, mas ainda é muito modesto quando a gente olha numa escala global, né? Falando aqui do níquel e cobalto, por que os dois estão juntos? A gente não tem minas de cobalto no Brasil, né? Cobalto puro no Brasil, como você vai ter no Congo, por exemplo. O cobalto ele sempre está associado ali à mineração de níquel, então é impossível não falar dos dois juntos. Eu até tenho aqui 2 amostras, esse aqui é um níquel já de siderurgia vindo de uma fábrica, e esse cobalto é um cobalto reciclado. É muito interessante falar que aqui no Brasil a gente produz muito o cobalto reciclado, né, e nem tanto o cobalto mineral. Hoje a gente tem muito mais a produção desse cobalto oriundo, né, de scrap, que a gente chama, que é os resíduos, do que da própria mineração. Então, o cobalto, só fazendo um parâmetro aqui, ele é muito usado em baterias, ele dá a estabilidade ali entre o cátodo e o anodo, mas, enfim, ele tem aplicações na indústria de vidro, refratários, vai embora. O níquel, indústria de aço, né, é o grande motor dele. A gente teve recentemente aí essa polêmica, né, da Anglo com a questão dos nossos depósitos de níquel aqui no Brasil, que foram vendidos para a China. Isso mostra que o momento de níquel globalmente ele é muito instável, né? Tanto o cobalto quanto o níquel, eles têm flutuações de preços que meio que inibem os investimentos de certos depósitos. Aqui no Brasil mesmo, a gente acabou não se tornando tão competitivo num âmbito global quanto, por exemplo, a Indonésia, que, de certa forma, entrou até de uma forma predatória no mercado global, né? A Indonésia ela tem custos mais baixos, licenciamento mais baixo, e aí então eles acabaram conseguindo produzir aí um níquel mais barato que o nosso, e os projetos de níquel... Bom, quem conhece Niquelândia sabe do que eu estou falando, né? Lá a gente tem
é sazonal. Você tem temporadas onde está tudo muito aquecido e tem temporadas que está tudo fechado. Então, o níquel tem esse problema, né? Ele flutua muito e o cobalto, consequentemente. Aqui a gente vai ter basicamente depósitos lateríticos, né? A gente, no Brasil, a gente só explora os depósitos lateríticos. Os depósitos lateríticos, eles são considerados meio que B, globalmente, quando se fala de viabilidade. Os principais, os mais interessantes, são os sulfetados, né? Que a gente vai ter ali no Canadá, na Rússia, são depósitos mais viáveis. Você tem um processo de transformação mais barato. Então, acaba que o nosso níquel e, consequentemente, seus subprodutos se tornam um desafio no termo de viabilidade, né? No âmbito de viabilidade. Aqui a gente tem a pirometalurgia, né? Para fazer ferro-níquel, e o HPAL, que é uma espécie de uma lixiviação em pressão, né? Em autoclaves de alta pressão. Quando a gente fala de qualquer coisa envolvendo plantas químicas muito sofisticadas, o Brasil acaba se tornando um grande desafio, porque a gente tem um licenciamento ambiental. Eu não vou falar nem que o nosso licenciamento ambiental é muito criterioso, que ele não chega a ser tão criterioso. Ele só é muito ineficiente. Às vezes, para fazer avaliação de projetos simples, a gente leva muito tempo. Então, com isso, projetos para minérios que dependem de plantas ácidas, plantas químicas, o Brasil acaba não sendo tão competitivo quanto outros países. Então, a gente tem, sim, desafios altíssimos aqui quando se trata de plantas como essa que vocês estão vendo, de beneficiamento de níquel e cobalto, né? Então, você tem também, assim como o cobre, um capex altíssimo, né? Uma escala mínima de planta. Você não pode fazer plantas pequenas, como você consegue fazer com o cobre. O cobre a gente vê lá no Pará, não sei quem já conseguiu dar uma volta por lá, mas você tem umas quase que garimpos de cobre, né? Você tem uns tanques que o pessoal fica ali fazendo a concentração de cobre. Então, o cobre, você acaba tendo ali algumas minerações de pequeno porte. O cobalto e o níquel, nem tanto. Você tem aí um capex alto e uma escala mínima, e, como eu já falei, infraestrutura energética, né? Teve até alguém que comentou sobre a questão que o Brasil tem o maior potencial de energia. Sim, o Brasil tem um potencial de energia absurdo, porém a gente aproveita muito mal e a nossa energia é muito cara. Eu acho que vocês pagam conta de energia, vocês sabem do que eu estou falando. O aproveitamento aqui do Brasil, a eficiência é muito baixa frente ao que a gente tem de capacidade produtiva de energia. E aí vamos falar um pouquinho de grafite, que eu acho que interessa muito a Bahia, né? A Bahia é o grande player de grafite no Brasil. A gente tem a segunda maior reserva de grafite natural do mundo. Isso é muito importante, né? E a gente, quando fala de grafite, tem toda a questão do beneficiamento esferoidal, que eu vou explicar um pouquinho. Mas eu acho que aqui o que vale a pena a gente começar é o seguinte: você vai ter o grafite sintético e o grafite natural. A gente lida muito mal com o sintético, vamos tirar isso aqui da equação, até porque isso não é nem mineração. Falando de mineração, a gente entra aqui no natural. Basicamente, o natural você vai ter aqui o flake e o amorfo, né? O flake é o material mais nobre, que é o que a gente vai ter produção, por exemplo, de materiais mais sofisticados. E o amorfo, ele já é de baixo valor agregado, ele é mais vendido em escala, sem tanto beneficiamento, né? Principalmente para refratário, a indústria aí de lubrificantes, e aí ali no flake você tem a questão dos anodos de bateria, os ánodos de bateria. Hoje a gente tem uma indústria de grafite no Brasil relativamente desenvolvida. A Bahia é de longe, né, o maior produtor, mas existem projetos aí em Minas Gerais, Piauí, por todo o Brasil. O grande desafio do grafite é a questão também de resíduos químicos e competição internacional do ponto de vista custo, uma vez que você tem a China, né? A China é extremamente complicado você competir com a China quando você fala dessa questão de custo. A China hoje domina aí quase que 80%, né, dessa indústria. Então, quando você entra com a indústria nacional pouco competitiva de grafite, a gente acaba ficando na lanterna ali, né, da produção global. Então, quando você coloca... É muito complicado. Tudo aqui que eu for falar de China, gente, vai ficar muito complicado, porque o segundo, terceiro e quarto colocado acabam ficando muito irrelevantes, né, como é o caso das terras raras. Não é uma coisa tão igualitária como o cobre, o níquel, onde você tem essa divisão global mais pulverizada. O grafite, terras raras, enfim, outros, o próprio ouro, né, e outros minerais, a China ela exerce uma posição predatória globalmente. Então, grafite é, sim, um grande desafio, mas também um dos grandes potenciais brasileiros.
A gente tem uma questão complicada de financiamento para pesquisa, né? A pesquisa de grafite, ela ainda demanda muito investimento, e como eu mencionei anteriormente, a gente não tem instituições, mecanismos para financiar a pesquisa no Brasil. A gente acaba recorrendo à TSX lá em Toronto, a ASX lá, a ASX na Austrália, alguns projetos, inclusive, nos Estados Unidos. Então, a gente ainda depende muito de investimento estrangeiro para desenvolver, né, a nossa cadeia aqui de mineração, tanto de grafite quanto de qualquer outra coisa. Então, ali na Bahia, a gente tem essa foto aqui do projeto da South Star. É um projeto antigo, é um projeto que usou a norma canadense, né, para se financiar, e hoje eles estão ali sempre expandindo e buscando investimento para poder sair dessa dependência ali de capital estrangeiro. Hoje a gente tem uma questão de que ainda não tem planta de purificação para grau de bateria. A gente ainda vende o grafite em escalas anteriores ao grau de bateria. Então a gente perde muito valor agregado, e vocês vão ver que isso é quase repetitivo. Essa história ela se repete no lítio, ela se repete no cobre, em quase tudo que a gente fala aqui. O Brasil sempre fica ali no meio da cadeia. A gente não chega a exportar, né, a matéria com valor agregado. A gente sempre exporta matéria-prima. Isso não é diferente no grafite. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande. Eu acho que é impossível passar desse slide aqui sem falar um pouquinho do grafeno. Existe até uma má concepção no mercado, e aí, vocês que são de engenharia, vocês que são, né, de geologia, que estão aqui assistindo, é muito importante que a gente desmistifique certas besteiras que são faladas no mercado, como, por exemplo, que o Brasil é rico em reservas de grafeno. O grafeno, assim como o aço, por exemplo, não aparece na natureza. Ele é um material industrializado. Então, a gente não tem reservas de grafeno, né? O que a gente pode falar de grafeno e Brasil? Aqui eu estou falando do flake. O flake ele se subdivide em várias classificações. E a classificação mais indicada para o grafeno é a jumbo, né, que é um flake bem específico. E os depósitos brasileiros são ricos realmente nesse tipo de flake. Então, assim, se eu pudesse fazer uma venda do grafite brasileiro em relação ao grafeno, é que as nossas reservas, né, os nossos depósitos aqui de grafite são propícios para a produção industrial de grafeno. Infelizmente, o grafeno em nível global, e aí eu tenho um pouquinho de experiência nisso, eu já trabalhei com a implantação de projetos de pesquisa de grafeno nos Emirados Árabes, na China. É um negócio muito complicado, a gente ainda não tem a escala necessária. O mercado já se usurpou dessa questão do grafeno, e você vê várias marcas colocando que eu tenho grafeno no meu produto, liga de grafeno, quando na maior parte das vezes isso é só grafite puro, grafita pura, né? Isso nem chega a ser considerado grafeno. Então a gente tem que cuidar muito com o marketing dentro da mineração, porque ele atrapalha um pouco, tá? Eu acho que vocês têm percebido ultimamente aí a quantidade de notícias sobre maior reserva de X minério foi encontrada em tal lugar. Isso aí desmotiva os investidores a entrar no setor, porque fica um setor totalmente especulativo. Então, quando eu falo aqui de potencial, né? Vocês viram que no título eu falo muito sobre potencial e desafio. O Brasil tem um grande potencial, mas o nosso desafio, parte dele também é especulação. Vamos aqui para o próximo. Bom, até o assunto que o pessoal está falando aí nos comentários, né? Vamos falar de terras raras. Esse tem sido um assunto que até tirou o foco dos minerais críticos. Ultimamente tem se falado muito em terras raras. É um assunto que eu gosto muito, eu falo há bastante tempo. Tenho amigos que são especialistas nisso aqui, como fazer uma menção honrosa aí, meu grande amigo Gerson Romano, que sempre me deu aulas sobre grafite. É um geólogo parceiro que, desde o começo da grafite, lítio, terras raras, o cara sempre foi a nossa referência aqui. O próprio Alan, que eu acredito que também esteja por aqui, que é um outro geólogo que é referência aqui nesse tema. Então, é muito incipiente no Brasil, tá? O Brasil ainda começou agora quando a gente fala de mineração, 5, 10 anos é recente, tá? Então, o Brasil começou agora a desenvolver sua cadeia de terras raras. A gente tem a segunda maior reserva do planeta, isso é muito importante. Os processos de separação das terras raras ainda são um grande desafio, mas deixa eu dar um passo atrás e começar a falar um pouquinho aqui sobre caracterização, o que são as terras raras. Eu juro que eu acho muito repetitivo e pedante. Toda vez que a gente vê uma notícia de terras raras, você vai ter essa mesma conversinha aqui
de quais são as terras raras, são usadas em foguete, em turbina. Eu acho que eu estou falando com um público um pouco mais preparado do que a média nacional, né? Vocês já estudaram isso. A média do brasileiro médio, nem sequer sabia o que era terras raras há pouco tempo atrás. Vocês já são bombardeados com esse assunto desde o começo do curso e enfim, quem já é formado já também se esbarrou com terras raras ao longo da trajetória da carreira. Então, basicamente, o que eu queria dividir aqui são 17 elementos, disso aí vocês já estão careca de saber. A gente tem também, dentro de terras raras, sempre agregado, vamos falar de Brasil, tá? Senão fica muito amplo. Aqui você tem as monazitas, né? E você tem as argilas iônicas. A argila iônica é o filé mignon, é o suprassumo. É onde você vai ter as terras raras pesadas. E aí vale dar um passinho atrás, as terras raras são divididas entre leves e pesadas. O que realmente é quente no mercado são as pesadas, porque é com ela que você faz os superímãs, né? E, bom, quem consome para valer isso aí são turbinas eólicas, produção de carros elétricos. Então, essas são realmente as terras raras que têm um valor agregado mais alto. Quando você olha em escala global, os maiores produtores é a China, disparado, ela domina mais de 90% do refino, e Estados Unidos, que tem ali sua produção, é o segundo colocado, mas os Estados Unidos tem uma mina, que é a Mountain Pass, e a Mountain Pass basicamente produz sério, ela produz os leves, né? Ela produz as terras raras leves. Então, os Estados Unidos tem um gargalo muito grande quanto às terras raras pesadas, né? E os elementos de terras raras pesados. E nisso o Brasil é um grande player, uma vez que as nossas reservas, boa parte delas são de argila iônica. Então, a gente eventualmente vai ser um grande produtor de terras raras pesadas. E isso é muito importante. A gente tem uma mina rodando bem mal e porcamente, que é a Serra Verde, ali em Minas Sul, né? Tem capital americano. Por que eu falo mal e porcamente? Porque é muito difícil. A metalurgia das terras raras não é um negócio tão intuitivo quanto parece. Eles estão enfrentando um desafio muito grande lá, mas eu acredito muito no potencial da mina, né, ali em Serra Verde. Eu acho que vai ser uma grande referência, assim como hoje a CBL é ali referência de lítio, a Sigma. Então, acho que a Serra Verde vai entrar aí no ranking global em algum momento, né? Eles têm uma produção estimada ali de 5 mil toneladas por ano de óxido de terras raras. Reparem que eu estou falando de óxido de terras raras. Não existe a mínima expectativa de produzir as próximas etapas, né, dos produtos de terras raras. Então, provavelmente, a gente vai exportar óxido para a China. A China vai refinar isso lá e vai agregar o valor todo na China. Por que é importante eu falar disso aqui, gente? O governo como um todo, e não só o governo, o IBRAM e, enfim, outras instituições, está vendendo terras raras como se que fosse a salvação do país, tá? Dentro de toda essa guerra geopolítica com os Estados Unidos, a gente tem aí essa menção a terras raras, que foi o que alimentou essa faísca, que explodiu o papo de terras raras, que é o quê? Os Estados Unidos precisam de terras raras. Se os Estados Unidos precisam de terras raras, logo o Brasil vai usar isso aí para barganhar e conseguir sair dessa enrascada que a gente se meteu aí com essa guerra política com os Estados Unidos. O buraco é bem mais embaixo, tá? Eu até recentemente fiz um vídeo no meu Instagram, recomendo que vocês deem uma olhada lá. Meu Instagram é @EduardoGama. Eu falei bastante sobre isso. É um vídeo longo, é um vídeo de 7 minutos, então eu deixei bem descrito aí qual é o panorama. Hoje a gente não tem tanta moeda de barganha se tratando de terras raras, uma vez que a gente não desenvolveu essa cadeia aqui. Isso aqui está engatinhando. Eu até apelidei de síndrome de Wakanda, né? Que a gente acha que a gente vai virar o Wakanda lá da Marvel, porque a gente tem reservas substanciais de terras raras. Lá atrás foi o nióbio, o Enéas falava que a gente ia virar o cara, né, do mundo porque a gente tinha nióbio. Bolsonaro reforçou isso aí. Pablo Marçal fez aquela bomba de fumaça também na campanha dele. Então, acaba que quando você fala de elementos críticos, né, de minerais críticos, existe toda uma especulação política, porque o que acontece? Quando você está fazendo uma campanha política, quando você está tentando vender alguma coisa para sua população, quando se fala de Brasil, nada é curto prazo, tá? A gente não vai resolver absolutamente nada a curto prazo aqui no país. Então eu preciso de um Deus ex machina, né? Que é o quê? É uma solução mirabolante. E a solução mirabolante geralmente é a mineração. Por quê? O brasileiro como um todo não entende muito de mineração. E você tem casos como Serra Pelada, que da noite para o dia explodiu, um monte de gente ficou rica e aquela história. Então, a mineração virou uma loteria no Brasil, virou um ticket ali que a gente, em algum momento, vai preencher e vai ficar rico da noite para o dia. Então, terras raras, infelizmente,
hoje é o protagonista da especulação governamental e também institucional, que aí eu vou incluir também as associações, enfim. Então, dificilmente a gente vai conseguir surfar qualquer onda das terras raras que a gente está vivendo hoje com o arcabouço e o ecossistema, né, que o Brasil oferece para exploração de terras raras. Eu acho que a médio prazo, a longo prazo, o Brasil com certeza vai ser um protagonista. Agora, bom, a gente está chegando nas eleições daqui a pouco e eu peço que vocês não se deixem levar por essas promessas, porque a gente definitivamente não vai surfar nada a curto prazo. Existe um outro problema envolvendo terras raras, que são os rejeitos radioativos. Boa parte dos projetos que a gente tem aqui é de monazita, então você vai ter tório e urânio ali como rejeito. Ali em Rondônia você tem o Bom Futuro, que é um dos maiores garimpos do mundo a céu aberto, e eles basicamente exploram casterita e tem um rejeito ali de monazita. Existe uma concentração até relevante ali de rejeitos radioativos que devem ser levados em consideração. Isso gera um custo elevado também, né? Então, assim, é importante que a gente não gere depósitos de rejeitos que a gente não consiga gerenciar no futuro. Então, desde o começo, como esse negócio está começando agora, é importante que a gente esteja de olho nisso, que a gente fique, né, de olho nas autoridades, se elas estão fiscalizando, porque uma coisa é você ter uma barragem de rejeito de ferro, outra coisa é você ter rejeito radioativo nos rios. Começou, eu não sei se vocês acompanharam, teve uma polêmica lá na Taboca, né, envolvendo agora aquela companhia chinesa que comprou a antiga, que era dos peruanos, agora é chinesa, e saiu até no jornal da Amazonas lá, alguns teores de contaminação que eles estavam encontrando nos rios. Houve um desserviço, porque boa parte dessa contaminação era de mercúrio. O mercúrio não está envolvido na mineração nem de casterita, que é o estanho, quanto de terras raras. Então, assim, existe ainda um pouco de desinformação, mas tem um fundinho de verdade, a gente tem que ficar de olho, porque esse tipo de contaminação é muito difícil de remediar. É só olhar o caso da China. A China tem regiões onde está, assim, impossível viver. Eu tive lá no começo do mês, a gente visitou algumas fábricas e regiões de mineração, e assim, deprimente você ver o que a China fez com o país na questão da mineração de terras raras, feita de qualquer jeito, que ela foi feita assim de qualquer jeito. A China hoje vive um momento de reflexão, de reformulação, mas boa parte do que eles fizeram foi predatório, foi nocivo para o país e para as comunidades. Não queremos repetir isso no Brasil. Quando se fala de regiões onde terras raras ocorrem, cara, praticamente todo o Brasil a gente tem algum movimento ali de terras raras. Ainda é muito incipiente, eu já ouvi falar de terras raras no Tocantins, tem gente falando de terras raras no Pará, mas Goiás, Bahia e Minas são realmente o epicentro desse desenvolvimento. E aí vamos falar aqui sobre um cara que eu gosto muito, que é o nióbio. Assim como eu falei anteriormente, o nióbio ele é altamente especulado, ele não é considerado um mineral crítico por muitas listas, né? Muitos rankings não consideram, mas eu acho que ele é extremamente crítico para o Brasil, uma vez que a gente detém 94% das reservas globais. Sinceramente, eu desconheço, sem precedentes isso, tá? A gente tem, obviamente, o Congo ali, com a República Democrática do Congo, com reservas de 80 e poucos por cento de cobalto. Você tem reservas muito grandes na China de estanho, de ouro, né? E todos os minerais que eles dominam, mas nenhum país domina um elemento como o Brasil domina o nióbio. E eu vou além. Não existe nenhum elemento no mundo que uma empresa domine como ela faz com o nióbio, que é a CBMM. Nenhuma empresa tem o domínio de um elemento. Muita gente briga comigo, mas eu gosto de falar que a CBMM é praticamente dona do elemento nióbio. Isso é muito, assim, muito impressionante, né? Eu até trouxe aqui, ó, eu peguei aqui da minha tabela periódica, onde eu tenho minha coleção, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um ferro nióbio, tá? Isso aqui não é in natura. Vocês podem observar, ele tem uma iridescência, né? O ferro nióbio é liga. Isso aqui foi feito, veio da indústria. Isso aqui não é encontrado na natureza. O ferro nióbio é o grande produto que a gente tem aqui. A gente não chega a produzir nióbio de grade ótica, grau ótico, que é o que se produz lá na China, por exemplo. Mas a gente produz muito ferro nióbio. O Brasil manda no ferro nióbio. E o ferro nióbio é muito utilizado em superligas. O que são superligas? São ligas onde você tem resistência, ductilidade e uma redução do peso.
O nióbio ele é uma espécie de um tempero, você vai colocar ele ali no aço, você muda ali a estruturação de como os elementos se encaixam dentro da liga, e aí você vai ter um aço, por exemplo, mais leve, e isso dentro de um prédio tem um impacto muito grande, tá? Principalmente na indústria automobilística, onde cada grama faz a diferença num carro. Então, o nióbio ele é muito utilizado basicamente em superligas. Existem algumas aplicações muito específicas, hospitalares, em indústria tecnológica de alto desempenho, mas assim, quando a gente olha globalmente, e aí eu vou entrar num assunto que não é muito falado, muito pelo contrário, como eu mencionei anteriormente, os políticos gostam de falar que o Brasil poderia ser uma superpotência por causa do nióbio. Isso não poderia ser mais mentira, tá? O nióbio é um mercado muito pequeno, mas assim, extremamente pequeno. Como eu falei, ele é um tempero, você só usa um pouquinho. Então, o consumo do nióbio anualmente, ele é muito pequeno para gerar um mercado que pudesse, de fato, fazer a diferença para o Brasil. Quando você compara, por exemplo, com o cobre e outros mercados como o ferro, né, que é o nosso grande motor da mineração, o nióbio é muito pequenininho, a gente produz 90, 100 mil toneladas por ano. E se o preço subir muito, as indústrias arrumam formas de substituir ele. Existem algumas ligas de titânio com tungstênio, não são exatamente o nióbio, mas chegam muito perto. Então, assim, se a CBMM, por exemplo, dobrasse o preço do nióbio, a gente ia gerar um problema global e o pessoal ia começar a buscar alternativas. Você observa, por exemplo, quando você entra ali na CBMM em Araxá, você vai ver que eles fazem questão de colocar bandeiras dos países que compram o nióbio. A CBMM ela precisa mostrar para o mundo que o nióbio não é um monopólio predatório brasileiro, que ele é muito pelo contrário, ele é um metal que ele vem aí para melhorar o mundo. A gente tem agora essas novas baterias que usam nióbio, que estão em testes. Existem usos, né, para o nióbio muito interessantes, e isso é um benefício global, não só para o Brasil. Então, ao contrário do que dizem, o Brasil não é o coitadinho no mundo. O Brasil não está entregando nióbio barato para ninguém, muito pelo contrário. O Brasil é tão forte dentro da cadeia de nióbio que isso chega a amedrontar os mercados. Para pensar, você é uma fábrica, você é uma empresa chinesa que está desenvolvendo uma liga nova que vai usar nióbio. Você vai gastar milhões em pesquisa e desenvolvimento. Se da noite para o dia a CBMM decidir parar de te vender ou colocar o preço muito alto, você não tem o que fazer. Você vai ter que mudar a forma que você constrói essa liga e potencialmente vai ter um problema dentro da sua empresa. Então, o Brasil domina tanto esse troço que se tornou um problema. Hoje a gente tem que achar formas. A CBMM não precisaria vender aquele pedaço que ela vendeu para o consórcio asiático, japonês, chinês e chinês. Mas a gente enxerga que houve, né, essa venda para poder exatamente ter um certo controle deles aqui e não ficar tão restrito ao mercado brasileiro. Então, novamente, é um elemento crítico, é um elemento importantíssimo para o Brasil. O Brasil é um titã dentro do mercado, manda no nióbio. A gente tem Minas Gerais, Araxá, que é onde sai quase todo o nióbio do mundo, e você tem ali em Goiás, Catalão, que inclusive é dominado por uma empresa chinesa, né, a CEMOC. Você vai ter a Niobec, da Niocorp, lá no Canadá, que também produz um pouquinho. Houve uma época onde eu trabalhei prospectando nióbio, então eu rodei boa parte aí tanto do país quanto do mundo, visitando alguns projetos. A gente tem um na Tanzânia, que é muito interessante, que ele fica numa região onde era uma prisão, era um presídio, e eles tiveram que remanejar o presídio para aquilo lá virar uma operação de nióbio em algum momento. Mas, novamente, quando você coloca Brasil na equação, tudo fica caro. A produção de nióbio em qualquer lugar fora do Brasil é muito cara. Então, quando você vê globalmente, sai um pouquinho de cada país, ali, às vezes até para consumo próprio, e o Brasil é, sim, o grande titã aí do mercado. Como que a gente vai aumentar isso? A gente vai ter que achar novas aplicações para o nióbio. O que a gente tem de aplicação hoje é muito pouco. Vamos para potássio e fosfato, que também não entram na lista de minerais estratégicos, mas para o Brasil é muito estratégico, uma vez que a gente importa 90% do nosso potássio e 60% do fosfato, que são consumidos dentro do nosso agronegócio. A gente sabe que o Brasil, o grande motor do Brasil é o agronegócio. A gente tem basicamente depósitos de silvinita e carnalita para o potássio e apatita e fosforita ali, né, para o fosfato. Hoje a gente não tem projetos substanciais no Brasil, na verdade operações, porque projetos a gente tem sim. Hoje o potássio e o fosfato no Brasil, apesar da gente ter reservas, a gente tem um problema de licenciamento absurdo, uma vez que boa parte das reservas
elas vão estar ali na bacia amazônica, né, entre Amazonas e Pará. Vocês reparem que de todas as minas que eu mostrei aqui, eu sempre coloco uma mina para representar o mineral, essa é a única que a gente tem uma representação 3D. Isso aqui não é uma mina, isso aqui é só uma maquete, que é a Potássio do Brasil, que está sofrendo muito com licenciamento. Por quê? Isso aqui está perto de áreas indígenas. A nossa lei prevê que para colocar um depósito, uma operação dessa de pé, você precisa consultar os povos, né, nativos ali, fazer uma consulta popular, e meio que houve uma discordância sobre como isso foi tocado ali em Altazes, né? É um projeto que eu acredito muito, eu acho que ele deveria ser desenvolvido, a gente precisa sair dessa dependência de importação de potássio e fosfato, mas, infelizmente, com toda essa burocracia de licenciamento ambiental, a gente tem teores baixos, ou seja, demanda muito investimento, eu não vejo isso acontecendo no espaço curto. Se é caro colocar um projeto de potássio ou fosfato no Brasil, o investidor vai ficar muito assustado uma vez que ele vê que não tá, os licenciamentos ambientais no Brasil não estão caminhando. Então, é muito importante, né, que a gente revise esse capítulo aqui, porque está muito claro que, se tratando de fertilizantes, o Brasil está gerindo muito mal seus depósitos e, pior ainda, o licenciamento. Então, apesar da gente ter um potencial absurdo de até se tornar exportador em algum momento, hoje a gente depende, assim, de uma forma até preocupante, de importações. Com essa guerra da Ucrânia, né, que era um grande exportador para o Brasil, a gente teve aí, Rússia e Ucrânia, a gente teve um problema nos preços, subiu muito os preços, consequentemente, sobe também, né, os custos de produção e, eventualmente, vai subir o preço dos alimentos no prato do brasileiro. Então, considero aí potássio e fosfato também dentro da lista dos minerais críticos que demandam políticas públicas. Vamos falar agora, vocês viram até que eu mudei a cor, vamos falar aqui agora dos problemas, né? Eu falei muito aqui dos benefícios e dos potenciais brasileiros. A gente tem uma infraestrutura extremamente deficiente. Em ambos os casos aqui eu estou mostrando ferrovias abandonadas. A gente tem um exemplo recente lá da Bamin, né, aí na Bahia, que era um projeto que visava a construção também da sua própria logística, que é a FIOL, e está há muito tempo aí numa luta em diversas esferas. Uma vez que a Bamin ela é mina, ela é ferrovia e ela é porto. Então, quando se trata de logística no Brasil, a gente tem um problema enraizado que talvez seja um dos maiores gargalos. Quando você fala, por exemplo, de minério de ferro, o ferro ele é quase que uma operação logística. Ele não é nem tanto uma operação mineral, ele é mais uma operação logística. Repare que a Vale, onde ela tem mina de ferro, ela tem uma ferrovia que ela mesma construiu na maioria dos casos. Isso é verdade para o cobre também, e para o alumínio, enfim, para diversos outros materiais. Então, se o Brasil não desenvolver a sua cadeia logística, a gente não vai ter investimento para o desenvolvimento de certas regiões, como, por exemplo, Corumbá, né? Corumbá é uma região onde você tem reservas de ferro, tem projetos de manganês, o negócio está andando, mas a gente vê que se essa logística não conectar ali com ferrovia, não vai ser através de caminhões, né? Logística rodoviária que a gente vai conseguir. A gente tem também pouco mapeamento geológico, 27% só do território foi mapeado. A gente tem um SGB, um Serviço Geológico Brasileiro muito bom, mas de fato sucateado. Tem muito tempo que o SGB não faz. Agora acabaram, inclusive, de anunciar um novo mapeamento, mas quando a gente olha para a Austrália, para Canadá, África do Sul, países que têm o seu território, boa parte dele mapeado, a nossa falta de conhecimento geológico inibe que os investidores venham para o Brasil, porque uma vez que você tem depósitos restritos, ou você não tem conhecimento suficiente para embasar se aquele depósito ele pode crescer, se aquela província pode crescer, e, portanto, faz sentido que esse investidor invista ali para depois, né, desenvolver mais essas operações. A gente também não tem tecnologia de refino. Boa parte do CEFEM é desviado para pagar salário, para pagar show em município e qualquer outra coisa que não seja mineração, o que é uma abominação, uma vez que o CEFEM é uma compensação e deveria ser reinvestido dentro da mineração, a própria lei fala isso. E você também tem altos custos industriais, ou seja, você une aqui falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, altos custos industriais, altos custos energéticos, altos custos de mão de obra, uma vez que o nosso sistema trabalhista ele é um pouco confuso, não vou falar se é bom ou ruim, mas ele é confuso para alguns países, e uma infraestrutura deficiente, tanto portuária quanto de ferrovias. É um país muito difícil. É um país muito difícil para colocar qualquer operação de mineração.
Então, a gente tem aí esse gargalo de investimento, a gente tem esse gargalo de desenvolvimento, uma vez que a gente não consegue vencer essas barreiras aqui. E aí, gente, esse slide nem sequer estava aqui, tá? Eu coloquei ele porque eu acho que é imprescindível a gente falar disso aqui. Não tem jeito. Não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Só para vocês terem ideia, eu tenho clientes que compraram áreas aqui no Brasil há mais ou menos 5 anos e até hoje não conseguiram transferir essas áreas para o nome deles. Compraram de empresa A, transferiram para B e até hoje essas áreas não foram transferidas. A INM foi incapaz de fazer a cessão total dessas áreas por morosidade, por desconhecimento, por falta de equipe. Então, assim, a INM está sucateada, ela é totalmente disfuncional. E agora a gente adicionou uma cerejinha ao bolo, que é o que a gente já suspeitava, mas agora está comprovado, que é o quê? Uma INM corrupta. Existe uma corrupção enraizada dentro da INM, tá aqui, né? Olha que coisa ridícula esse slide que apareceu nos jornais, onde você tem órgãos ambientais, você tem financiadores, você tem órgãos de controle, todos envolvidos em um grande esquema de corrupção. Imaginem o que isso aqui passa de mensagem para o investidor internacional. Eu vou para o Brasil, vão me cobrar propina, eu não vou conseguir desenvolver. Pode parecer surpresa, mas não é todo país que lida com propina como o Brasil lida. Tá? A propina aqui já está enraizada. A gente sabe, quem é consultor aí sabe. Às vezes o pessoal fala, eu acho que não vai dar para licenciar porque o cara lá vão pedir dinheiro. E empresário que se preze não vai pagar propina, porque você vira refém disso. Você vai ficar pagando propina pro resto da sua vida. Então, para quem está começando, a palestra da Roberta foi muito boa, porque eu vi que tinha muito consultor que quer começar. Esqueçam essa história. Joguem preto no branco. Não cedam a essa pressão, né, dos agentes públicos corruptos de pagar propina. Porque uma vez que você paga, você nunca mais vai parar. Aquilo ali vira um custo fixo no eixo da sua empresa. Então, o desenvolvimento do ecossistema de mineração, não só dos minerais críticos no Brasil, pesa muito aqui na parte da corrupção, né? A gente tem uma INM disfuncional, a gente tem 215 mil processos parados, eu acho que pode ser até mais. Inclusive, a gente tem dificuldade em produzir dados, tá? Tem alguém que falava dentro do Ministério de Minas e Energia uma frase muito legal. Os dados do Brasil são imbatíveis, os dados do governo do Brasil. Eles não batem, a ANM não bate com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Minas e Energia não bate com o IBAMA. É totalmente desconexo e disfuncional. Então, assim, quando você fala de suporte político, suporte governamental, o Brasil ainda peca muito. Né? Você cria uma insegurança jurídica absurda. Você teve uma empresa que fez um lance errado agora no leilão, e aí a ANM foi lá e deu favorável para esse cara. O cara simplesmente deu um lance alto, ganhou o que queria, e depois baixou um 0 no lance dele. Gente, isso aqui passa que mensagem para o mundo. Então, assim, por mais que a gente tenha um potencial imenso do país, ainda tem um caminho muito árduo do Brasil para que isso aqui se torne um ecossistema realmente desenvolvido de mineração. A gente precisa parar de penalizar as indústrias, a gente precisa aprender a fazer licenciamento ambiental, a gente precisa aprender a mitigar riscos ambientais. Não é porque está usando ácido que o ácido vai ter que parar dentro do rio. Isso já é quase que já é um padrão, né? O órgão ambiental olha, não, você vai usar ácido, esse ácido vai parar no rio, vai parar no afluente. Então, assim, se a gente não conseguir mudar isso, a gente vai continuar exportando matéria-prima. Vai ser um monte de navio cheio de barro e de lama. A gente não vai produzir produtos finais, a gente não vai conseguir agregar valor nos nossos minérios e a gente vai replicar aí o problema da colonização que a gente vive há tanto tempo. Basicamente, esse é o problema e o que a gente vai fazer para destravar, né? A gente precisa reformar e fortalecer os órgãos, não só a ANM, precisa acabar o modelo que é hoje, precisa trazer concurso, precisa abrir novas vagas. Boa parte do pessoal da ANM é aposentado. A gente tem a ANM aí, estado que você tem uma pessoa dentro da ANM, isso é inacreditável. A gente precisa mudar um pouco os mecanismos, trazer mais tecnologia. Até pouco atrás era tudo no papel, gente. A ANM até pouco atrás, você tinha fila para fazer requerimento, o pessoal ficava acampado na porta da NPM, né? Então, aprovar, implementar a política nacional. Se não tiver uma política nacional de incentivo, não vai para frente. E incentivar, né? Todos esses problemas que eu falei, a gente precisa ter incentivo do governo. A gente precisa ter contraparte. Não pode ser só iniciativa privada gastando do bolso e tomando porrada na cabeça. Olha o projeto aí do Altazes, do potássio. Os caras já gastaram milhões, centenas de milhões. E talvez não saia do papel. Então, essa é a mensagem que a gente está mandando para o mundo. Vocês acham que a gente tem mais potencial ou a gente tem mais problema, né? Eu vou deixar esse pensamento aí,
essa dúvida na cabeça de vocês. E é isso. Muito obrigado. E, Johnny, eu acho que a gente pode ir para as perguntas. Certeza, Eduardo. Foi uma palestra aí muito, muito top mesmo, né? Aprendi muito aqui, você sabe disso. E indo Que aqui bom, meu para amigo. as perguntas, o Felipe Araújo parabenizou sua apresentação. E o que você diria das terras raras de Poço de Caldas? Bom, Poços de Caldas é o alvo pop das terras raras no Brasil, né? A gente tem projetos maravilhosos lá, tem o projeto Meteoric, que eu conheço bem até de bastidores, tem também a questão das argilas iônicas que eu mencionei. Então, eu acredito que Poços de Caldas tem um suporte local muito bom, está perto de mão de obra qualificada, está no estado que tem vocação mineral, tem um material excelente, tem um basket, que aí eu falei de não ter comentado, mas nem todas as terras raras são iguais. Você tem basket, que é o quê? Como você está falando de um grupo de 17 elementos, pode ter mais de um, mais de outro, né? Então, a proporção dessa cesta, desse grupo de elementos, ela também mexe muito nessa questão da viabilidade. Poços de Caldas tem um dos melhores baskets do mundo, se não o melhor. Então, fiquem de olho em Poços de Caldas, que com certeza vai dar muito orgulho para o Brasil ainda. Beleza. O Wellington Santos, ele pergunta, né? O quão importantes são as terras raras para os países subdesenvolvidos, tendo em vista que, no momento, somente países desenvolvidos estão verdadeiramente lucrando com isso? Ótimo, excelente, cara. Pergunta muito boa. Bom, novamente, é complicado você falar que países desenvolvidos estão lucrando, porque de fato quem está lucrando é a China. O próprio Estados Unidos não consegue ganhar muito dinheiro com isso aí. Você olha, ele é um produtor bem terciário, ele não chega nem a ser secundário. Porque quando você coloca a China em proporção, tudo fica micro. Então, assim, se a gente tirar a China da equação, você vai ter os Estados Unidos, que desenvolve tecnologias, você tem a Austrália, o Canadá, que também tem iniciativas muito boas para desenvolvimento de tecnologias, de refino e mineração. Mas aí, entrando na pergunta dele, que eu acho que é muito interessante, você tem dois caras que vale a pena ficar de olho: Brasil e Vietnã. Vietnã também é um país subdesenvolvido, está na Ásia, mas é subdesenvolvido, e tem reservas até substanciais. Você vai ter países como Mianmar, que eu nem considero subdesenvolvido. Mianmar não foi desenvolvido. Mianmar é um país que, inclusive, a depender da nacionalidade, você não pode nem viajar para lá, né? Porque tem uma guerra civil, tem um problema terrível. Mianmar também é um grande vendedor de terras raras para a China. Então, se você observar, a gente tem que mudar um pouco a relação das terras raras com a China. A gente não pode ser só fornecedor. E nisso o Vietnã está aprendendo. O Vietnã está desenvolvendo muito a cadeia de refino deles. Vai ter até uma missão brasileira agora, no final de novembro. Vão alguns brasileiros lá no Vietnã conhecer um pouco esse ecossistema deles. É um país subdesenvolvido, com problemas tão graves quanto o nosso, se não piores, mas a política pública lá foi bem implementada e eles estão começando a desenvolver ali a cadeia de refino de terras raras dele. Eu acho que isso é um exemplo muito claro para o Brasil. A gente tem que, em curto espaço de tempo, mudar isso e começar a incentivar mais a indústria, mas aí não adianta o pessoal ficar indo lá no Exposibran, ficar falando água lá, e aí você chega, você tenta abrir um projeto de mineração de terras raras no Brasil, você não consegue sair do licenciamento ambiental. Do que adianta ter toda essa conversa, né, institucional, se o básico a gente não consegue fazer? Então tem que olhar também para esse problema grave que é licenciamento, e a gente precisa vencer isso aí. Porque se a gente está falando, se a gente até hoje está batendo cabeça com licenciamento, imagina quando a gente chegar na parte tecnológica, que é onde o bicho pega. Terras raras, cada mina demanda uma rota metalúrgica específica. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, o buraco é mais embaixo. A gente vai ter que pensar mais nisso para poder, de fato, usufruir, né, desse hype aí das terras raras. O Hugo Ferreira, ele pergunta, né, sobre o papel da extração de terras raras no sul de Minas. Estamos, de fato, preparados para lidar com os impactos ambientais e sociais que esse tipo de processamento irá fazer? Cara, eu ainda não posso fazer juízo sobre como eles vão lidar, né, com os impactos ambientais e sociais. Eu parto do pressuposto da boa-fé. Infelizmente, a gente vive num país onde o pressuposto é a má-fé. Ou seja, igual eu falei, quando você vai fazer um licenciamento ambiental, o cara já está, eu preciso olhar porque senão esse ácido aqui vai parar no rio. Eu acredito que vão lidar bem, tá? Eu gosto de dar esse voto de confiança. Até o momento, lidaram bem com essa parte de pesquisa mineral. Então, existem exemplos de quem lida bem e quem lida mal já na pesquisa mineral. Lá no Jequitinhonha a gente tem, eu não vou ficar falando santo, mas eu falo milagre. Vocês podem pesquisar aí.
houveram furos de sondagem sendo feitos dentro de rios sem nenhum tipo de licenciamento, nos leitos de rio. Então, assim, já na pesquisa mineral, a empresa mostra quem ela é. Ela já começa ali gerir bem ou gerir mal, tá? Toda a informação que eu tenho, estão lidando muito bem, e eu estou convicto que vai ser uma operação super benéfica aí para Minas Gerais e para o Brasil. Bacana. E o Norbert Reis pergunta, né, como você enxerga todo o potencial que o Brasil possui, mas que ainda enfrenta diversas dificuldades para beneficiar, explorar, etc, né? Qual o primeiro passo para mudar esse cenário? Muito boa pergunta. Norbert, eu acho que é o seguinte, como eu falei aqui, até não querendo ser repetitivo, eu acho que se a gente olhar, e aí vamos voltar lá na palestra da Roberta, ela colocou ali o passo a passo da pesquisa até o fim, né, licenciamento e tal, eu acho que é muito importante a gente olhar onde que está o gargalo. Porque se o negócio, no começo, na origem, não está caminhando, por que a gente está debatendo todo o resto? Então, a minha empresa, eu falo muito disso. A gente fala de rastreabilidade, mas eu falo de certificação. Do que adianta a gente ter todo o controle do ouro se na origem já está errado? Eu não consigo dizer que mina está legal ou ilegal. Porque a INM não consegue dizer. A INM, ela nem sequer audita ou fiscaliza as operações. Então, assim, a gente sempre tem que focar no dia zero, no paciente zero. Qual que é o problema hoje do Brasil? Licenciamento base. É licenciamento dentro da INM, é licenciamento nos órgãos ambientais, ou seja, o projeto não consegue sair do papel para caminhar. Então, eu acho que não só a gente precisa de política pública, como a gente precisa de uma mão de ferro em cima disso, porque já chegou no limite. A gente está perdendo muito. O hype está aí, o cavalo selado está passando, e o Brasil ainda está procurando a cela dele, né? Não está nem na mão ainda. Então, assim, a gente precisa mudar essa questão de licenciamento, essa questão da burocracia, as questões, por exemplo, que eu mencionei lá de Altazes, da Potássio do Brasil. Gente, é um projeto magnífico, gigantesco, que não consegue se desenvolver por desentendimento com as comunidades locais. Poxa, vamos mitigar isso? Vamos mediar isso? Eu sinceramente não consigo entender o que está acontecendo, né? O Spechit é um cara que tem uma experiência absurda, um respaldo absurdo, e luta lá, né? Lutava, eu não tenho certeza como está o status dele, porque eu vi que ele mudou de empresa. Mas ele luta com aquele projeto desde o início. Então, assim, eu acho que a gente ainda está batendo cabeça com coisa simples para falar de coisa complexa. Então, o primeiro passo sempre é esse. Eu peço que vocês ajudem, né? Aquela história, uma andorinha não faz verão. Vamos falar, vamos reclamar. Uma hora talvez mude, né? Quando vocês forem votar aí nas próximas eleições, cobrem os políticos que falam de mineração, que vão ficar enchendo o saco lá em Brasília para a gente mudar essa realidade. Porque se a gente ficar só olhando, o negócio não vai mudar. Não vai passar, um monte de gente vai ganhar dinheiro e a gente vai continuar aqui com migalhas. Realmente. Eduardo, sua apresentação foi ímpar aí. Aprendi Obrigado, bastante aqui, como sempre, né? Quando você assiste suas palestras, a gente conversa, né? Parabéns aí pela sua apresentação e desde que você conclua aí sua apresentação aqui no CEMEG Plus 2025. Legal. Obrigado, Johnny. Sempre um prazer falar com você. A gente está sempre em eventos, sempre batendo papo. O Johnny é um pioneiro e queria parabenizar aí pelo trabalho que você está fazendo, que não é excelente, é único, né? A gente não tem aí ninguém divulgando a mineração como você divulga, da forma que se faz, conectando os eventos com o público. Então, eu acho que somos parceiros nisso aí, né, Johnny? Eu gasto um tempinho também produzindo vídeo para Instagram, vídeo para rede social. Então, assim, a gente tenta, ao máximo, levar informação para as pessoas e para o brasileiro, e eu peço para vocês que façam o mesmo. A gente tem muitos estudantes aqui, a gente tem muita gente que está entrando agora na mineração, e uma coisa que eu sempre peço cara, pega 10 pessoas ao seu redor e conscientiza sobre a mineração. Tá? Agora, com toda essa história de terras raras, por exemplo, eu percebi que alguns influenciadores estão com um papinho de mas aí o chinês vem aqui, compra uma mina e toma os nossos recursos. Que aí vem o australiano, vem aqui e toma... Está criando uma xenofobia dentro da mineração, o que é um desserviço, porque a gente não tem capital, a gente precisa realmente do estrangeiro. Então, se muitas pessoas no Brasil começam a disseminar esse papo, daqui a pouco vai ter político criando PL sobre isso. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou dando da importância da comunicação. O setor de mineração se comunica muito mal e muito arrogante. Eu já usei a campanha do minério é tudo, tá? Que o seu celular, a sua casa... Gente, você sabe o que isso passa para a sociedade? Que a mineração é a bala, que a mineração é a última bolacha do pacote,
que a gente é muito foda. Esse discurso é horrível, é horrível. Não façam isso, tá? Usem de outros argumentos, usem de outras prerrogativas para poder convencer quem não gosta de mineração a gostar. Porque, ao contrário do agronegócio, que é pop, e a gente tem um Globo Rural falando, desde que eu sou criança, eu lembro do Globo Rural mostrando tanto que o agricultor é batalhador, que o agricultor é importante para o Brasil, a mineração não tem um equivalente. Então, isso vai vir de vocês, vem de mim, vem do Johnny, de todas as pessoas aqui que falam, né, que dão a cara a tapa na internet e estão conscientizando a sociedade sobre mineração. Então, meus amigos, de nada adianta minerais críticos se o Brasil não vai usufruir deles. E eu conto muito com o apoio de todos vocês para que a gente mude essa realidade. Obrigado. E, Johnny, ótimo evento aí. Sigam aí as ótimas palestras que a gente teve aí hoje. Tenho certeza que vão continuar. Perfeito. Vamos começar agora aqui. Novamente, obrigado, Eduardo. Até a Obrigado. próxima.